estadual. Onde que a gente sente essa restrição? Antes de falarmos dos procuradores, veja só, o Supremo Tribunal Federal, em maio de 2018, na questão de ordem da ação penal 937, o Supremo restringiu o foro de quem? Dos congressistas. Congressistas, deputados federais e senadores têm foro no próprio Supremo Tribunal Federal nas ações penais. Mas o crime tem que ser praticado na vigência do mandato, tem que ter relação com a função. Na emenda da decisão, neste caso, constou uma expressão que você pode levar para a prova de amanhã, tá? Que é a seguinte: teoria funcional. Pela primeira vez, numa questão envolvendo foro, eu vi o Supremo usar essa expressão que é doutrinária. Então, segundo o Supremo, congressista tem foro no STF, nas ações penais, mas precisa ficar comprovada o quê? A teoria funcional. Que o ato foi praticado na vigência do mandato, tem relação com a função parlamentar, ok? Bom, mas isso vale para os congressistas. Essa é a tese para os congressistas, né? E muitas outras autoridades são possuidoras de foro. O Supremo seguiu nessa caminhada restritiva, tanto que em 2021... ele decidiu o seguinte: olha, as constituições estaduais não podem entregar foro especial por prerrogativa de função para autoridades em âmbito estadual que não encontram paralelo na Constituição Federal. Por isso, um foro que caiu também, qual foi? Bicho, nós tiramos mais de 7.000 autoridades quando caímos o foro dos vereadores. Vereador, em todas as constituições estaduais, tinha foro previsto onde? No Tribunal de Justiça. Em 2021, em junho, o Supremo Tribunal Federal falou: não, peraí, se a Constituição Federal não quis entregar foro especial por prerrogativa de função para os vereadores, então eles não possuem. E a Constituição do Estado não pode também conferir a eles essa prerrogativa. E é claro que nesse conjunto de regras restritivas, também os procuradores continuam com ou sem foro? Sem foro. Procurador não tem foro especial e a Constituição do Estado não pode entregar esse foro. Tampouco para procurador geral de Assembleia Legislativa, né? Procuradores de Assembleia Legislativa, onde existe, não podem ter também esse foro especial. E essa é a construção. Agora, voltando naquele não que vocês me deram mais cedo, sobre a autonomia, a gente segue avaliando outras questões. Olha essa daqui. Bom, essa aqui é muito simples, né? Quando você pensa na vinculação da Procuradoria ao Poder Executivo, o que é que você pensa? O que é que lhe vem à mente? Uma ideia de hierarquia, mais o quê? De parcialidade necessária, parcialidade. Por isso, norma estadual pode conferir independência funcional aos procuradores? Sim ou não? Não também. Opa, desculpem. Deixa eu voltar aqui no slide. Acho que ele... é que eu estou passando e ele não está respeitando, mas vamos lá. Voltei aqui uma pergunta, vamos lá, desculpem. Norma estadual pode conferir independência funcional aos procuradores? Claro que não. Por quê? Justamente porque a parcialidade é inerente às funções que você vai desempenhar como procurador, em razão da vinculação a um poder em específico. Princípios institucionais, garantias funcionais que atendem a essas funções essenciais, ao MP e à Defensoria, também vão ser estendidos a vocês? Resposta, de novo, negativa. Agora, municípios estão obrigados a instituir procuradoria própria? Não. Município é ente federativo? É. Todo ente federativo é dotado de autonomia. E a autonomia representa uma tríplice capacidade, a possibilidade de um ente federado exercer as seguintes tarefas: auto-organização, autogoverno e auto-administração. Então, todos os entes federados, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, sendo detentores de autonomia, exercem essa tríplice capacidade. E a auto-organização consiste na edição da sua lei superior, que no caso do município é a lei orgânica, e toda lei orgânica é votada na base do DDD. O que é votar na base do DDD? Lei orgânica é sempre votada em 2 turnos. Qual é o intervalo dos turnos? No mínimo 10 dias. Qual é a maioria de aprovação? 2/3. Lei orgânica do Distrito Federal também é votada no DDD? Sim, lei orgânica também é votada no DDD. A diferença é que a lei orgânica do Distrito Federal tem status de Constituição estadual, tanto que a lei orgânica do Distrito Federal é elaborada pelo poder derivado decorrente, diferentemente das leis orgânicas municipais, que não são obra do poder decorrente, são simplesmente leis locais, mas votadas nesse esquema do DDD. Bom, o município, sendo então ente federado, detentor de autonomia, possuidor da chamada auto-organização,
Ele está obrigado a instituir procuradoria? Não. O Estado, então, não pode prever em sua Constituição Estadual essa obrigação, vinculando os municípios que estão no seu Estado membro. Agora, e se o município quiser instituir procuradoria, ele pode? Pode. Mas aí, os procuradores precisam, perfeito, respeitar as regras de acesso aos cargos, respeitar concurso público. Olha o trecho da decisão. Na composição do corpo técnico, a gente tem que se vincular à incidência de regras constitucionais, dentre as quais está o inafastável dever de promoção de concurso público. Acho que essa foi a penúltima. A última questão, lei que preveja pagamento de honorários de sucumbência. Vocês podem receber ou não? Sim, mas respeitando o quê? Perfeito, respeitando o teto remuneratório, não é? Agora, Constituição Estadual. Essa aqui talvez seja a decisão mais recente, que é de 2023. Constituição Estadual pode exigir que o Procurador-Geral do Estado seja obrigatoriamente membro da carreira? Sim. Pode, perfeito. Veja só. O Advogado-Geral da União precisa ser integrante da carreira? Não. O artigo 131, no parágrafo 1º, não traz essa exigência para o AGU. Ao contrário do que nós vemos, por exemplo, no 128, parágrafo 1º, para o PGR. O Procurador-Geral da República tem que ser integrante da carreira? Necessariamente, mas o Advogado-Geral da União não. No entanto, entende o Supremo Tribunal Federal que o artigo 131, no parágrafo 1º, não é norma de repetição obrigatória. Então, eu não tenho a necessidade de observar na formatação em âmbito estadual, no processo de definição e escolha do Procurador-Geral do Estado, o que está no 131, parágrafo 1º. Então, o AGU não precisa ser integrante da carreira. Pode ser, e muitas vezes já o foi, mas em âmbito estadual, a Constituição do Estado pode exigir que o Procurador-Geral do Estado seja obrigatoriamente membro da carreira, sim. Isso não ofende a Constituição Geral, porque entra na margem de auto-organização do Estado membro, quando o poder derivado decorrente está elaborando o documento constitucional estadual. Tá? Aqui esses dois dispositivos, só para lembrarmos que PGR tem mandato. Mandato de quanto tempo? 2 anos, sendo permitida a recondução. Quando a Constituição diz permitida a recondução, é porque reconduções sucessivas são possíveis, em que pese não ser a prática. As reconduções sucessivas aqui são possíveis. Ao contrário, por exemplo, do conselheiro do CNJ. Conselheiro do CNJ, são 15 conselheiros no Conselho Nacional de Justiça. O mandato deles também é de 2 anos, certo? Mas o que a Constituição diz na parte do CNJ? Que é admitida uma recondução. Então, eles cumprem mandato de 2 anos, uma recondução, acabou. Aqui não, na Procuradoria, reconduções sucessivas são possíveis, tá? Bom, um detalhe aqui adicional, só um minuto. Um detalhe adicional aqui nesse último slide. O presidente da República, para aprovar o procurador, para poder nomear o Procurador-Geral da República, depende de uma aprovação prévia de quem? O Senado Federal, por maioria absoluta, naturalmente. Agora, o AGU é de livre nomeação. O Senado Federal participa? Não. Quem mais o presidente da República nomeia com e sem participação do Senado Federal? Essa é uma questão interessante, quer ver? Ministros de Estado são auxiliares do presidente pelo artigo 76. Agora, o presidente nomeia e exonera os ministros de Estado livremente. Então, para escolher, nomear e eventualmente exonerar um determinado ministro de Estado, o presidente não depende de aprovação prévia dos senadores. Não precisa. Assim como não precisa também na nomeação do AGU. Agora, de outro lado, território federal. Território federal existe hoje? Não. Novos podem ser criados? Sim, por lei complementar. Terão autonomia? Não serão entes federados, porque integrarão a União, na qualidade de uma mera descentralização territorial administrativa. Então, se um território federal novo for criado, que é politicamente impensável hoje, mas está no texto constitucional, esse território federal terá, claro, uma situação jurídica muito intermediária, mas vai pertencer à União, não é ente autônomo da federação. Agora, o território, alguém tem que tomar conta dele. E quem fará esse papel? Um governador. Só que esse governador é governador no nome, porque na verdade ele é um mero administrador. Quem nomeou? O presidente, com ou sem aprovação do Senado? Com a aprovação do Senado Federal. A Constituição faz essa exigência, tá? Bom, dando continuidade, a gente vai abrir uma segunda parte aqui da conversa. Separei em módulos assim. Essas primeiras perguntas que eu fiz foram 8 perguntas, salvo engano, 6 respostas negativas e 2 positivas. Sendo que eu comentei com vocês que existem aproximadamente umas 20 boas decisões para a FCC cobrar, e na realidade, se você olhar os concursos anteriores, ela sempre faz alguma pergunta
referente à sua própria carreira, né? Então, considerei essas 8 as mais importantes, espero que vocês tenham também acompanhado bem. Agora, as inovações legislativas. A Constituição foi sendo alterada sistematicamente, e eu trouxe aqui as principais para a gente relembrar, e claro, a gente vai fazendo aqui uma ponte com outros assuntos importantes. A primeira é a seguinte, a história da perda da nacionalidade. Antes nós tínhamos um fenômeno que era a perda-punição, que se manteve, mas com alterações. O que gerava a perda da nacionalidade, perda-punição, era uma situação que não está mais no texto constitucional. O que gera hoje é uma nova situação trazida em outubro do ano passado. A perda-mudança foi extinta e a perda por renúncia expressa, que é o famoso direito à autoexpatriação, isso está previsto no texto constitucional hoje. Então, esse esquema mental vocês já têm? Já tem essa ideia de que existia a perda-punição, continua existindo, mas ela mudou um pouco. A perda-mudança foi cortada e a perda por renúncia expressa surgiu, correto? Vamos falar da perda-punição. Ela só atinge o naturalizado em razão do cancelamento da naturalização. Esse cancelamento de naturalização pode ser feito por ato administrativo? Não, ele depende de decisão judicial, né? Então, olha só, tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial. Antes, esse cancelamento, ele derivava de uma atividade considerada nociva ao interesse nacional. Então, era uma expressão juridicamente indeterminada que quase não tinha aplicação à prática. Temos um caso raríssimo de densificação judicial dessa expressão, em que o TRF da Terceira Região condenou uma brasileira naturalizada e determinou o cancelamento da naturalização dela em razão dela ter praticado alguns crimes. Falsidade ideológica e um crime do antigo Estatuto do Estrangeiro, que era inserir clandestinamente e de forma irregular um estrangeiro em território nacional. Então, lá no TRF da Terceira Região, entenderam que isso era atividade nociva ao interesse nacional e ela perdeu a nacionalidade, teve cancelado a naturalização por esse motivo. Mas isso não existe mais. Então, nós acabamos com o cancelamento da naturalização por causa de atividade nociva ao interesse nacional e surgiram essas outras possibilidades. A primeira é a seguinte, bicho, o sujeito frauda o processo de naturalização. Quando você descobre a fraude, faz o quê? Cancela a naturalização. E veja, se o indivíduo não correspondeu às condições para se naturalizar, brasileiro naturalizado, ele nunca foi. Por isso, essa sentença aqui, quando cancelar a naturalização de alguém em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização, essa sentença terá efeitos retroativos, ex tunc. Essa é a sentença de cancelamento de naturalização em virtude de fraude. Se o sujeito fraudou, ele nunca correspondeu positivamente às condições. Brasileiro naturalizado nunca foi, quando eu cancelo, retroage. Concordam? Segunda hipótese, o sujeito atenta contra a ordem constitucional, atenta contra o Estado democrático. Também são expressões indeterminadas que começaram a ser densificadas no ano passado, por causa dos movimentos de janeiro, de 2023, mas a verdade é que melhora um pouco em relação ao cenário anterior. Nesse caso, se o sujeito atenta contra a ordem constitucional, o Estado democrático, e a sentença judicial cancela a naturalização dele, o efeito é não retroativo, Participou desse atentado? Bom, cancelei sua naturalização de hoje em diante, tá bem? Agora, a perda-mudança. O brasileiro antes, nato ou naturalizado, não podia, em regra, adquirir outra nacionalidade, porque o que acontecia? Perdia a nossa. A regra era perder, porque o Brasil encarava o desejo seu, de qualquer pessoa, em ter outra nacionalidade, como sendo o quê? Um ato de deslealdade com a República Federativa do Brasil. Isso era encarado como uma traição. Só que essa polipatridia proibida caiu. Então, essa perda-mudança, que dizia, olha, em regra, você sendo brasileiro, nato ou naturalizado, não pode adquirir outra nacionalidade, senão vai perder a nossa, salvo nessas hipóteses aqui, isso acabou. Você pode adquirir outras nacionalidades hoje e, inclusive, você pode agora apresentar um pedido expresso de perda da nossa nacionalidade. Em documentos internacionais, nós já tínhamos essa previsão da chamada autoexpatriação e agora isso continua. Você pode agora, expressamente pelo nosso texto constitucional, renunciar à nossa nacionalidade. O único cuidado que você tem que ter é evitar o detestável fenômeno da apatridia. É o prefixo de negação. A pátria é aquele que não tem pátria. Se você só tem a nacionalidade brasileira e pretende renunciar a ela, a autoridade competente vai autorizar? Não. Ficar apátrida é uma situação que vulnera direitos. Então você não vai obter êxito nesse seu pedido. Agora, se você tem outra nacionalidade ou outras e apresenta um pedido de renúncia expressa, a autoridade competente admite, você renuncia à nacionalidade brasileira, está tudo bem. Se depois você quiser voltar, você pode?
Pode. Existe a possibilidade de você apresentar agora um pedido de reaquisição da nossa nacionalidade nos termos originários. O que isso significa? Que aquele antigo debate que a doutrina tinha acerca do sujeito que era brasileiro nato, perdia a nossa nacionalidade e agora tentava readquiri-la. Em que condições ele iria readquiri-la? Me diga. No passado nós dizíamos, bom, alguns opinavam, no mesmo sentido, ele era brasileiro nato, ele vai adquirir a nacionalidade nata. Outros diziam, era nato, perdeu, vai readquirir, ele tem que se submeter a um processo de naturalização. Então, essa questão resolveu esse antigo debate doutrinário e agora a Constituição te responde. Ela diz, olha, o sujeito renunciou à nossa nacionalidade, nada impede que ele queira readquiri-la. Mas ele vai readquirir o quê? A nacionalidade originária que ele possuía. Tá bem? Então, essa aqui é uma mudança simples, tem caído bastante em prova. A gente sabe que a FCC até gosta de questões sobre nacionalidade, e com exceção desse tema, não tem outra novidade dentro do tema nacionalidade para o examinador cobrar. O resto é tudo aquilo que você já vem estudando desde a graduação, hipóteses de aquisição da nacionalidade primária, critério territorial sozinho, sanguíneo somado a algum outro, português equiparado e as hipóteses de naturalização. Não tem novidade mesmo, tá? Agora, com relação aos direitos...